E aí, pessoal, o caminho do técnico Roger, as escalações possíveis para o jogo de quinta, pressão por cascudos, o que está acontecendo nos bastidores e que Grêmio nós vamos ver em campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, ativo, parceiro deste canal, melhore a sua relação a dois, compre ativo agora aqui no WhatsApp que tem na descrição do vídeo e faça esquentar esse seu inverno que, olha, tá gelado por aqui. Ativo é a solução, compre lá e melhore a sua relação. Gente, prestigiados. Podemos colocar assim, a velha máxima do futebol, o treinador está prestigiado, o vice-presidente está prestigiado. O fato é que o Grêmio joga a vida no jogo contra o Vasco da Gama nesta quinta-feira às 20 horas. O técnico Roger fez uma movimentação, eu estou com todas as informações aqui, mas eu quero falar o que acontece fora do ambiente. A escolha do time. Existe pressão para colocar um time mais cascudo no jogo. Eu sempre pego essa informação e vou para a história dizer o seguinte: o Grêmio tem um time cascudo, o Grêmio joga com um time cascudo. Essa história de dizer que o Grêmio joga com os meninos é balela. Não joga. Não joga com os meninos. O Grêmio tinha na zaga, por exemplo, no último jogo, o Rodrigues, que está longe de ser um menino, Jeromel e Bruno Alves. Um tem 36, outro tem 30. Meio campo do Grêmio tem Vijaçante, que joga na seleção. Então, não vejo isso. Sempre o Lucas Silva está sempre entrando e tal, que também é veterano. Não vamos entrar nessa história. O Nicolas é também um jogador experiente. O Diego Souza nem se fala. Então, quando começa a pressão eu digo, tá, mas é para dizer que o que estava certo, o que estava sendo escolhido era errado? É para tentar colocar um carimbo no time que jogou na última partida? Porque a lógica não é essa. A lógica não é essa. Mas o que eu ouvi? E aí eu recebi um primeiro time que eu, na hora, inclusive eu estava no Donos da Bola na hora que eu recebi, eu disse, é zero a possibilidade desse time jogar. Zero. Mas eu recebi e aí eu tenho que passar para vocês o que eu recebi. O primeiro time que eu recebi era um time de cascudos, que era uma tendência do treinamento, com o Jeromel, Bruno Kahneman, linha de 3 zagueiros, aí uma linha de 4 com o Edilson, Thiago Santos, Lucas Silva, lembrando que o Vijaçante está fora, e o Nicolas. Aí do meio para frente teria Benítez, Elkson e Diego Souza. Na hora eu disse, não, Roger não vai fazer isso. Isso é zero a possibilidade. Mas como são fontes que normalmente colocam times e ideias, tu tem que ficar com os dois pés atrás. Tu tem que olhar e dizer por que está acontecendo essa movimentação. Esse foi o primeiro time que eu recebi. Na hora, ainda tinha a dúvida do Bitelo. O Bitelo foi testado e passou. Ou seja, o Bitelo vai para o jogo. Esse é o primeiro ponto. E aí, com a chegada do Bitelo, ou a possibilidade do Bitelo, lembrando que o Campas está fora também, o time começou a mudar. E a mesma fonte me mandou um time um pouco diferente. Um pouco diferente. Que teria a mesma linha, né? É o Bruno Alves, Jeromel, Kahneman, sendo Bruno Alves por dentro, Jeromel pela direita, Kahneman pela esquerda, o Edilson confirmado na direita, o Nicolas confirmado na esquerda. No meio, já uma mudança de ideia, com possibilidade de Lucas Silva ou Thiago Santos e Bitelo. Bitelo confirmado. Então tu muda um pouco aquele conceito de time. Mas a ideia do início do trabalho tinha Janderson, Biel e Diego Souza, e o Janderson sentiu um desconforto no fim do treino no tornozelo, e aí entraria o Benítez. Entraria o Benítez. É salada de fruta? É, mas vamos ficar atento, porque já movimenta. O Biel vai para o jogo então já tira a ideia de Elkson e Diego Souza. Isso está descartado. Ou seja, aquele time original realmente não funcionaria. Ou melhor, não iria para o jogo. Mas cresce ainda, ou pressão, por Benítez, que até o momento não apresentou nada de importante. Nada de importante. Não fez nada
que pudesse sim sugerir alguma coisa para o Grêmio tentar evoluir. Essa é uma realidade que nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Por que Benítez? Por que Benítez? Mas está aqui. Continuo dizendo, para mim não vai para o jogo. O Grêmio começa a se construir, aqui eu já estou com a prancheta, da seguinte maneira então, dentro dessas informações que a gente conseguiu colher. O Breno no gol, sem dúvida, aí tu tem Jeromel com certeza, Bruno Alves com certeza e Kahneman com certeza. A grande notícia, ou a boa notícia, é que Edilson vai para o jogo. Porque o Grêmio não tem o lateral direito hoje, o ala direito. E o Nicolas está confirmado. Aí aqui começam as duas primeiras dúvidas. A primeira, Thiago Santos ou Lucas Silva? Então é Lucas Silva ou Thiago Santos. E Bitelo confirmado. Até aqui, beleza. Biel confirmado e Diego Souza confirmado. Aqui uma dúvida entre Janderson, só porque sofreu aquela dificuldade, tá? Porque o Janderson jogaria. Se o Janderson tiver condição física e treinar hoje, joga Janderson. E aí o Grêmio teria Breno, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, Edilson. A dúvida aqui, que eu fico com o Thiago, eu fico com o Lucas Silva, não com o Thiago Santos, com o Lucas Silva. Então, o meu palpite aqui é por Lucas Silva. Tem gente me dando certo, assim, César pode cravar que joga o Thiago Santos. Eu tô incrível, assim, as informações. Aí o Bitelo confirmado e o Nicolas. Aí, para mim, Janderson, que tá ganhando pontos internamente, Biel e Diego Souza. O que fica dessas informações? E aqui eu passo para vocês uma ideia de bastidor disso. O que fica disso tudo? O que fica é que essas pessoas que circulam o ambiente estão todas muito tensas. O Grêmio vive uma semana como poucas vezes eu vi na minha vida. O Grêmio não sabe o futuro, o Grêmio não tem planejado nada para o futuro. E isso indica um risco importante em caso de fracasso do Grêmio. O Grêmio não tem um plano B. O Grêmio não esperava que a Série B fosse tão complexa. E isso faz do Grêmio hoje até refém do resultado, o que é muito perigoso. Então, e quando a gente começa a receber informação muito desencontrada de pessoas que estão no ambiente, fica muito difícil da gente fazer um relatório. O que acontece aqui, e eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, é que a tensão é gigante e o Grêmio vai para esse jogo com uma obrigação absurda de vencer, sob pena de mudar rigorosamente tudo e o Grêmio cair num redemoinho, mais uma vez, muito perigoso para sair. Então que se torça demais pela vitória. Eu vi muitos gremistas falando, de repente é bom mudar. Não, o bom é ganhar. O Grêmio tem que ganhar. Depois a gente arruma as coisas. Mas primeiro, vencer. E o jogo do Vasco é um jogo complexo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.